Olá, seja bem-vindo ao VisuCast. Eu sou Renan Moura da Visus e hoje a gente tem a ilustre presença de uma pessoa que para mim é referência no mercado financeiro e de negócios, Armando Patriarca. Ele é CEO da AP Assessoria e é diretor do Círculo Italiano de São Paulo. Armando, muito obrigado por estar aqui hoje. É um prazer ter sua presença aqui. Gostaria de pedir para você se apresentar um pouquinho para o pessoal que está assistindo, por favor. Ok, Renan. Antes de mais nada, agradeço a você, né, a vocês, né, pela oportunidade, né, de falar um pouco aqui sobre a minha carreira, minhas atividades, né, e parabenizar você, né, que é um jovem empresário, empreendedor, né, e que terá muito sucesso em sua carreira daqui para frente. Obrigado pelos elogios, espero que esteja certo também. Para Com gente, certeza. pra gente começar, enquanto a gente ainda não tinha começado aqui o podcast, a gente está aqui próximo do Vale do Anhangabaú, e você falou que você começou a sua carreira aqui do lado, aqui na vizinhança, há praticamente 50 anos atrás. Queria que você contasse um pouquinho pra gente como que você começou essa sua carreira, e contar um pouquinho da sua jornada lá do começo até agora. Então, exatamente. Eu iniciei aqui ao prédio ao lado, nós estamos na Rua de Badaró, aqui no edifício Mercantil Finasa, no número 377, foi onde eu iniciei, né, a minha atividade profissional. Eu me formei em administração de empresas na Fundação Getúlio Vargas e tive um convite, né, de uma empresa italiana, né, de um grupo bancário fortíssimo italiano, a Banca Comerciale Italiana, e iniciei, enquanto eu fazia faculdade, como estagiário. Esse foi um banco que era o controlador, inclusive, do Banco Sudameris Brasil, né, um banco muito conhecido também até alguns anos atrás, e que agora não atua mais no mercado nacional, não é? Entendido. E eu queria que você contasse um pouquinho, qual foi a decisão mais importante que você tomou na sua carreira, que você enxergou que mudou ela completamente? Bem, então, dizendo nessa primeira minha fase, né, desse meu primeiro trabalho que durou praticamente durante 10 anos, né, inclusive com passagens, pela Itália, por Milão, onde estive lá por 10 meses, no Rio de Janeiro, onde fui procurador, não é, por 2 anos, né, desse banco italiano. A decisão mais importante da minha vida, né, naquele trecho, naquele momento, foi eu ter optado por continuar no sistema financeiro, porque eu tinha tido a oportunidade de ser o primeiro, formado da Getúlio Vargas a fazer um intercâmbio com a famosa Universidade Luigi Bocconi de Milão, na Itália, né, que ainda hoje, né, ambas, né, são referências globais na área de administração de empresas e de negócio, né. Então aquilo me balançou muito, mas aí o banco me fez aquela oferta naquele momento de fazer justamente estágio, de fazer curso em Milão, na Itália. Tive o prazer de ficar 10 meses na Piazza Scala, não é, uma referência global também, não é. E essa foi uma coisa que com certeza mudou muito a minha vida, porque eu acredito que teria justamente seguido um outro rumo, mas eu acabei ficando muito feliz de ter nessa primeira fase da minha vida, que eu digo os primeiros 20 anos, né, me mantido incólume no setor, segmento financeiro e bancário. E eu acho interessante, porque às vezes você acaba tomando, uma decisão que às vezes ela parece simples, digamos assim, só que ela desencadeia um ramo completamente de toda a trajetória que você faz. E aí, não sei se foi exatamente essa situação, mas qual que você considera que foi o momento mais importante da sua carreira? Então, da carreira em si, né, como ela, né, é um pouquinho, né, no sentido, assim, longa, né, em função do aging, né, eu falei mais da primeira etapa, né. Sim. Mas, assim, na carreira como um todo, Renan, eu diria que foi a minha passagem, vamos supor, da área financeira, da área bancária para a área comercial e industrial. Então eu vou lhe explicar. Então, praticamente nos primeiros 20 anos, né, depois que eu saí da Banca Comerciale, do Sudameris, trabalhei em outros bancos aqui do sistema financeiro aqui brasileiro, aqui em São Paulo, né. Eu iniciei quando o centro financeiro era aqui no centro, né, justamente aqui na Boa Vista, na 15 de Novembro, Líbero Badaró também. Depois migrei para Paulista, né, e aí eu saí e fui para o setor de comércio exterior. Foi por 4 anos vice-diretor da Câmara Italiana de Comércio aqui de São Paulo, né, a Italcan, e depois eu recebi um convite, né, de uma empresa italiana
para ser diretor financeiro, né, o que eu vinha sempre na área comercial, né, só repassando um pouco, eu sempre trabalhei na área comercial. E aceitei esse convite. Então eu migrei, vamos dizer, mudei do lado da mesa, né? Do lado comercial, né? De você oferecer produtos, oferecer serviços, oferecer negócios, né? Para se, entre aspas, né? Me tornar um comprador, né? Então essa acho que foi a grande mudança da minha vida quando eu optei justamente em passar para esse outro lado. Praticamente eu levei 1 ano, né, para me acostumar, principalmente com os horários, né, porque quando você está na área comercial, né, você inclusive, né, tem mais espaço, mais tempo, né, para você se preparar, sair, voltar, e na área financeira ao contrário, né, você fica mais dentro de casa, principalmente naquela época lá, né. Estou falando aí já de 96, ou seja, 30 anos atrás, né. E essa foi a grande mudança e eu acredito que tenha sido bastante acertada. Depois desse primeiro ano, e que já consegui trazer resultados, né, para a empresa onde eu trabalhava, eu consegui me aclimatar muito bem, né? Consegui, então, aliar aquilo que eu tinha, não é, de competitividade, em que o sistema financeiro te convoca muito, né? Então foram 20 anos, né, de Até hoje, assim. exatamente. Apesar de hoje terem mudado as coisas, mas desde aquela época, né, nós com o negócio tínhamos metas para fazer, resultados para entregar, não é, mensalmente. Então, eu acredito que eu tenho aliado essa experiência à cultura, né, muito grande, por exemplo, de conhecer empresas, de conhecer a empresa mais diretamente, não só ter contato com o lado financeiro das empresas, mas com todos os CEOs, com toda a área industrial, operacional, não é? Então isso foi muito bom para mim, né? E acredito que eu tenha conseguido aliar, através das experiências que eu vim fazendo, que trabalhei em empresas italianas, também trabalhei numa empresa americana, né, por mais de 17 anos, que é a Hershey do Brasil, né, se eu posso comentar, né, onde também eu fui Você gosta de head chocolate? financeiro, gosto de chocolate, mas aí eu já prefiro o chocolate mais europeu, né, aquele chocolate mais mais amargo, né, mais meio amargo, mais fino, né, eu prefiro mais esse tipo de chocolate. E quando eu passei para essa empresa norte-americana, aí eu inclusive tive oportunidade também de fazer estágios lá na sede da empresa na Pensilvânia, fiz cursos, né, principalmente na área de finanças, aprendi muito em tudo de tesouraria, derivativos, e aprendi muito, exatamente na parte de planejamento, na parte de controladoria, não é? E administração de tesouraria, né? Fluxo de caixa e tudo mais. Então eu acho que isso me tornou uma pessoa mais completa, do ponto de vista financeiro com o negócio. Até porque eu atuava muito na linha de frente, né, como financeiro, né, dessa empresa americana, em qual a gente, por exemplo, fechava os negócios com grandes, né, empresas do varejo, dos distribuidores, supermercadistas aqui do Brasil, né, junto com a área comercial. Então era sempre uma parceria. Então eu sempre era presente, dando apoio à área comercial, né, e ajudando no fechamento dos contratos, né, visando a melhor margem possível para as empresas, né. Aqui no Brasil também, né, só para complementar essa parte, eu trabalhei então na Visconti, né, do Brasil, italiana, né, por 2 anos, né, até ela ser justamente vendida, né, e depois eu também tive o prazer e a honra de trabalhar, na Bauducco do Brasil, né, Bauducco do Brasil não, desculpe, Panturato Alimentos, né, a marca é a Bauducco, e no momento em que a Bauducco fez uma joint venture com a Hershey do Brasil americana, né. Também foi um outro momento de experiência muito grata, né, em que eu podia responder seja, aos meus heads nos Estados Unidos, e seja a diretoria, ao staff aqui da Bauducco no Brasil. Maravilhoso, Armando. Uhum. Aproveitando sua experiência, de 50 anos de mercado, você abriu a AP Assessoria tem mais ou menos uns 10 anos, isso? Não, não, na verdade exato. Agora vai falar: "Nossa, o tempo passa, que a gente não quer nem lembrar que o tempo passa", mas, exatamente, agora em 27 vai fazer 10 anos. Não, legal. E eu queria aproveitar agora esse seu trabalho da AP Assessoria. Queria que você comentasse um pouquinho sobre como que você enxerga a assessoria para os empresários daqui do Brasil, como que você enxerga essa evolução e o impacto que tem no negócio deles?
Então, eu acho que a assessoria é uma coisa muito importante, inclusive aqui, às vezes se confunde muito, né, assessoria com consultoria, não é? Eu sou uma pessoa chata, todo mundo sabe disso, né, então eu gosto de dizer bem, né, eu até coloquei inclusive o nome assessoria, porque eu gosto de trabalhar junto. Então o assessor é aquele que, por exemplo, o Renan é empresário e me convida: "Armando, eu quero que você faça um diagnóstico e venha me ajudar aqui a implementar". Entendeu? Então vamos falar exatamente, é isso que eu gosto. E porque, na verdade, a consultoria é aquela que eu chego para o Renan e falo: "Ó, Renan, é isso que tem que fazer, etc e tal", e você resolve, se você toca ou faz com quem. Então eu presto só assessoria, porque eu gosto de me envolver, né, em todas as partes de um negócio, de uma operação. O que eu vejo, é que para bons, né, pra bons profissionais, profissionais que tenham conteúdo, né, profissionais que tenham experiência, a assessoria é um mercado muito interessante, muito importante, porque há necessidade, principalmente para as médias e pequenas empresas, onde eu atuo hoje, né, porque eu venho de grandes empresas, onde você já tinha uma estrutura maior. Então, uma pessoa profissional, né, uma pessoa ética, não é? E com dedicação, o espaço para assessores, seja um assessor específico de uma área, um assessor financeiro, um assessor logístico, né, um assessor na área industrial, há muito espaço sim. Acho que é um mercado que cresce cada vez mais, inclusive no momento como hoje, né? Que é um momento bastante difícil em que as pequenas, né, e médias empresas atravessam. Entendido. Deixa eu te fazer uma outra pergunta, Armando. Você trabalha com assessoria, principalmente da parte financeira para as empresas, certo? É, qual que você enxerga que é o maior desafio que essas empresas elas enfrentam hoje no Brasil? Então, quer dizer, a minha assessoria é financeira e também de negócios que eu vou falar mais adiante. Na financeira especificamente, é justamente isso. A questão dos altos juros, que é uma coisa, né, cara, bater, né? Estamos batendo sempre na mesma tecla. As empresas também, por sua vez, né, não têm, às vezes, um planejamento bem definido, não é? Não tem, às vezes, uma assessoria bem definida que os indique, ó, tem que haver um planejamento, tem que haver um estudo, então você tem que Uhum. estudar o seu negócio, você tem que estudar a sua operação, né? Você tem que fazer um planejamento, não é? E depois ir acompanhando passo a passo aquele planejamento. Você não faz o planejamento hoje e o mês seguinte você larga, né? Inclusive porque depois de tudo isso que você faz, um estudo, um planejamento, uma análise de condução, você tem que ter os controles, né? Você não controla aquilo que você não planeja, inclusive, né? E o Então, controle é uma das coisas, na minha opinião, essencial, né, dentro desse, né, dentro dessa parte aí de assessoria e que poderia ajudar esses pequenos e médios empresários. então você considera hoje, por exemplo, eu imagino que boa parte dos empresários acabam atuando assim dessa forma, mas eles atuam menos com um planejamento central de o que que a gente vai fazer e mais numa condição de a gente vai apagar incêndio e resolver o problema que tem agora, não ter uma visão tão de médio, longo prazo assim? Então, eu não sei, né, exatamente, o mercado é enorme, Sim, né, sim. eu estou mais justamente inclusive, né, aqui, direcionado ao mercado de São Paulo, um Hum. pouco no interior também, e cada um tem a sua visão e tudo mais. Mas no geral, eu diria o seguinte, até por uma questão cultural, né, aqui, no Brasil, no nosso mercado, não existe muito, como se diz assim, o conceito do planejamento, não existe, né. Eu posso dizer por experiência, por empresas que eu passei, médias, pequenas, então é mais difícil ainda. Tem a pequenas que eu conheci que tem um planejamento fantástico e acompanhado, controlado à risca, né. Mas então, eu acredito que a maioria das empresas não tem, né, esse planejamento feito por causa da cultura, mas tem que ser feito. Por exemplo, você é aprendendo ou é errando que você aprende. Então, por exemplo, se você faz: "Puxa, eu não sei nada agora", estuda um pouco, avalia, monta um plano básico, né, do teu negócio que você quer fazer, por um ano, por exemplo, e vai acompanhando. "Puxa, aqui eu, né, extrapolei demais. Nossa, aqui reduzi muito". É assim que você faz, mês a mês, mês a mês. Aí quando você for fazer
o próximo, vamos supor, a gente chama, né? Uma atualização desse plano, daqui 3 meses ou 6 meses, antes de completar esse ano, você está cada vez, né? Você está cada vez mais afinado, né? E cada vez mais ajustando, né? E volto a dizer, porque tudo no fim tem que o quê? Tem que gerar caixa. Sim, não Qualquer adianta negócio. você trabalhar se É, você não ganhar dinheiro. exatamente, né? Não, exato, mas aí às vezes, quando você não tem todo esse trabalho prévio bem feito, aí você não sabe por que que você está perdendo dinheiro. Entende? Então, parece uma coisa simples e é para quem é do nosso mercado financeiro, mas para muitas pessoas não é. De repente, de uma hora para da noite para o dia, a pessoa, puxa, mas pô, como é que meu caixa está desse jeito? Sumiu. Entendeu? Ou sumiu, né? É. Armando, continuando nesse tema que você estava comentando, queria que você contasse um pouquinho quais são os maiores desafios que tem para o empresário que acaba tomando essas decisões sem planejamento. O que que ele acaba fazendo, o que que ele acaba enfrentando por conta disso? Então, sem o planejamento, tanto um pouco dando continuidade, né, ao que eu vinha falando, você não tem como medir, né, essa que é uma das coisas mais importantes aí, é você medir se o teu negócio que você, planejou ou projetou, né, ou prospectou, está dando aquilo que você imaginava, né, muito direto e reto. "Não, eu daqui 6 meses, vou estar vendendo 100, né, e vou estar tendo uma margem de 20, um EBITDA de 18% e assim por diante. Então, se você não faz esse planejamento, por mais que você se equivoque, né, totalmente, você não tem como medir. Opa, então de repente ganhei até mais do que eu imaginava, que ótimo. Então, como é que eu vou redirecionar esses recursos daqui para frente? Opa, ou de repente não foi nada disso. Então, tenho que rever tudo aquilo que eu estudei e planejar de novo. Então, esse eu vejo o maior risco. Um dos outros riscos que eu vejo também, mais na parte pessoal, me refiro a pequena e média empresa também, que às vezes a pessoa quando empreende, né, ela confunde muito o seu próprio negócio com a pessoa física. Ou seja, então às vezes mistura, né, recursos, acaba drenando, às vezes, recursos a mais do que deveriam ser aqueles que estão ajuntados num plano de negócio da empresa dele, para ele próprio. "Ah, não, agora eu precisei, eu investi", entendeu? Então agora eu Eu tenho o vou direito de pegar de volta. pegar de "Não, eu vou tirar um pouco mais". Então, por exemplo, "Ah, eu tenho, né, combinei que eu vou tirar X. Ah, não, mas esse mês aqui eu vou viajar, eu vou tirar 3x". Então, quer dizer, isso também é uma coisa é cultural também, né, é cultural também em termos de formação da pessoa e também em termos de: "Não, se eu quero que meu negócio vá para frente, é ao contrário, né, eu se puder esse mês aqui vou até reduzir, né, para poder investir, em algo que vai dar continuidade no meu negócio e vai me dar mais retorno, resultado lá na frente". Armando, agora aproveitando essa conversa que a gente estava tendo sobre os empresários, eu queria que você conversasse um pouquinho sobre quais características que você vê em empresários que têm sucesso. O que que você acha que é necessário? Bom, seja para os empresários, né, que para qualquer pessoa, para qualquer um de nós, né, tem que ter abnegação, né, você tem que, definir, aquilo que você quer fazer, ter um foco naquilo que você quer fazer, né, estudar muito, né, se você inclusive está, empreendendo, ou mesmo como empresário, né, estudar quais são as movimentações de mercado que estão ao seu redor, não é, estudar a concorrência, estudar, os fornecedores que você tem, as inovações tecnológicas que estão surgindo, principalmente no seu setor, segmento de atividade, não é? E muito trabalho, e muita dedicação. Essa aí é uma das coisas, né, que eu acredito, sintetizei, que são importantes, né, para quem já empresaria ou quem vai empresariar, né? Ou para qualquer executivo de um modo geral, né? Que, né, temos os, né, intraempreendedores também. Se você pudesse definir em uma palavra, o dinheiro ele é consequência do quê? O dinheiro é consequência de investimento, de organização, de planejamento e de trabalho. Não tem como ser outra coisa. E É, realmente tem que trabalhar muito para conseguir ter sucesso. é. Isso. 50 anos de carreira, né? 50, né, quem sabe, chi lo sa ai prossimi 50. Legal. E aproveitando que agora você falou em italiano, agora a gente vai conversar sobre uma coisa que tem tudo a ver com isso. O Círculo Italiano de Negócios. Uhum. Armando, para quem ainda não conhece,
o Círculo Italiano. Queria que você contasse um pouquinho, apresentasse para o pessoal o que que ele é e o que ele consegue entregar para o empresário que participa dele. Então, o Círculo Italiano Negócios é uma coisa que me deu muita satisfação, muito prazer. Estou muito feliz em participar. Eu sou um associado voluntário, né, e faço isso com muito prazer, como com toda a minha equipe que lá trabalha. Vou contar um pouco do Círculo Italiano São Paulo, né, que completou agora, né, recentemente, agora em abril, né, completamos 115 anos de atividades. Está aqui na Avenida Ipiranga, né, no icônico Edifício Itália, que foi construído, né, pelos italianos que eram frequentadores e associados do Círculo Italiano São Paulo, né, que muita gente nem sabe isso, né, imagina, não, quem tem visibilidade é o edifício, não, mas o edifício foi, foi obra justamente desses italianos que aqui vieram, que aqui Inclusive na investiram. fachada tá escrito do Círculo. Exatamente, inclusive na fachada, e nessa fachada, inclusive, aquela fachada ela pertence ao próprio Círculo, né? Que é um anexo ao edifício Itália, faz parte do complexo do edifício, né? Mas é um anexo de 3 andares, onde inclusive temos, né, uma série de atividades, fazemos uma série de negócios, não só negócios, agora que eu vou falar também, mas temos oportunidades de entretenimento, atividades culturais, não é? Inclusive o famoso Teatro Itália, né? Que justamente foi um dos principais atores, né, do Centro Cultural de São Paulo 30, 40 anos atrás, e agora, com o trabalho do Juliano, nós estamos refazendo, retomando e recolocando o Teatro Itália no seu devido lugar, né, como um centro cultural de importância na cidade de São Paulo. Legal. Inclusive lá tá tendo bastante atividades culturais de vários programas, vários projetos que estão acontecendo também. Exatamente, Renato. Temos vários movimentos que acontecem. Eu, antes disso, gostaria até de comentar que eu tive justamente a oportunidade de ser convidado pelo atual presidente, né, que é o José de Lourenço Messina, né? É uma pessoa fantástica que entrou lá para justamente fazer um trabalho de reativação e criou um primeiro fórum, né, de atividades, né? Que chamamos, né, il primo foro per il futuro, peraí, que nós chamamos, né, o primeiro fórum para o futuro, né, em que ele abriu algumas áreas, né, ou seja, definiu algumas áreas para começarem a ser trabalhadas. E muito me honrou que a área de negócios, né, ele tivesse destinado a mim, né, para que eu pudesse tocar. Eu, no primeiro momento, até achei, né, justamente, poxa, mas negócios no Círculo Italiano, São Paulo, né, tão ligado, né, edifício Itália, festas, shows, exposições, arte, pintura, restaurante, bar, não é? Falei: "Bom, mas vamos em frente, né, porque é o que eu gosto, é de estar na comunidade, e é o que eu gosto de fazer, né, prospectar, não é, e tentar criar coisas novas, né". E fui em frente. E bem logo eu percebi que, ao contrário, aquilo que eu temia era o diferencial, né, para a nossa área de negócio. Porque justamente no Círculo Italiano, você respira a cultura em cada passo que você dá, né. Você se depara com quadro, com uma escultura, você tem uma exposição hoje, uma mostra amanhã, entendeu. As pessoas têm um acolhimento humano fantástico dentro do círculo, e eu falei: "Não, isso nós vamos reproduzir", e de fato tem sido o nosso diferencial em relação a todos os outros movimentos, que claramente também têm sua qualidade, mas não trazem esse diferencial do acolhimento e do aquilo que eu chamo respirar a cultura a cada passo que você dá lá dentro. Então, e só para concluir: "Ah, mas Armando, é de negócio, você está falando de cultura?" Não, mas a gente tem nossas pesquisas de satisfação, e de resultados cujos índices são altíssimos, seja no ponto de satisfação, que também no ponto que diz respeito a resultados das conexões que as pessoas fazem lá, elas constroem aos poucos, ninguém chega lá para vender, chega para: "Ó, Renan, tá aqui, não, tá aqui meu negócio, tá aqui, né, compra ali, compra", nada. Ali a gente chama Círculo Italiano de Negócios para fazer tudo dentro dessa atmosfera de acolhimento, de conexão, né, e de conhecimento umas pessoas com as outras, né. E aí, naturalmente, as coisas acontecem. Então nós estamos muito satisfeitos com os retornos concretos, né, de resultados que as pessoas que lá participam vêm nos contar nas nossas pesquisas. Legal.
Agora eu vou fazer uma pergunta que, para mim, é um pouco redundante, senão você também não estaria aqui, É. mas é para apresentar um pouquinho o evento de negócios que a gente tem. É, você acha que o network, ele é de verdade ou ele só é um mito para o pessoal? Olha, eu não sou, assim, um profundo conhecedor, não é. Quando você fala networking, bom, vamos Eu digo vamos dos dividir. eventos Não, que vocês exatamente. Então vamos realizam. dividir um pouco. Networking em eventos, eu não conheço muitos, mas já fui em vários, e acredito, que alguns são bons, são profícuos, exatamente, né, para você estabelecer relações, não é, você fazer contatos e até começar a criar parcerias, né. Mas não todos, tudo depende muito do perfil, e tudo depende muito daquilo que eu sempre digo, né, são 50 anos aí, da pessoa, depende da pessoa que está do outro lado, não é. Então aqui temos eu e você, não é, a gente tem, né, essa sinergia também, tem essa conexão, e inclusive, né, já aproveito e adianto a todos aí que nós teremos, né, um encontro dos empresários, né, e empreendedores jovens, né, público 40 a menos, né, inclusive com o Renan, que vai estar junto conosco, montando esse evento lá no Círculo Literário no Negócio, no Salão Nobre. Já estão convidados, viu? A gente em breve vai ter o link de inscrições, então pode participar, viu? Não, legal. Para a gente concluir essa parte do círculo, queria que você contasse um pouquinho quais oportunidades você enxerga que as pessoas elas encontram numa comunidade forte que nem é o círculo. Então, numa comunidade forte que nem o Círculo, eu acredito que a primeira oportunidade, como eu até, falei um pouco antes, é a questão do acolhimento humano. Todas as pessoas que lá vão, independente do TIM, né, que a gente chama TIM, né, que é em italiano, CIN, né, que é o Círculo Italiano de Negócios, o Círculo Italiano São Paulo em si, até, né, pela, né, comunidade italiana, né, que é bastante extrovertida, né, gostamos de música, gostamos de festa, é. E então eu acho que esse espaço do acolhimento, de você encontrar várias, atividades lá dentro, eu acho que essa é uma oportunidade que deixa muitas pessoas satisfeitas. E aproveito para dizer uma outra coisa muito importante, né, a origem, foi italiana, mas nós não somos, né, só somos homens, de negócios, inclusive nós aqui, né. Então, a gente não preza só o italiano, o ítalo-brasileiro e o brasileiro em si, né. Tanto é verdade que nós estamos fazendo alguns eventos, que relacionados, né, a brasileiros, né, que estão aqui, a gente chama os brasileiros. Entre outras coisas, eu também hoje tenho o prazer, né, de ser membro da Associação Procentro, de São Paulo, junto com nossos amigos Toninho, da Galeria do Rock, e Marcone, né, sócio-diretor lá do Mundo Pão do Olivier, já vai, né, até um jabazinho para eles, aí eles estão me devendo um café, não é? Ou seja, nós estamos nesse contexto todo de, fazer um processo de revitalização e de crescimento do centro histórico de São Paulo. Então eu acredito que quando eu entrei com esse, justamente bem-vindo do Messina, 2 anos atrás, é justamente esse o momento que nós estamos reformando todo o centro histórico de São Paulo. Então eu fico muito feliz de participar com nisso, né, e voltando à tua justamente, à sua pergunta inicial, é disso que a gente vê como oportunidade. Então você entra no Círculo Italiano, São Paulo, além de você ter acesso e ter esse acolhimento e respirar a cultura e tudo mais, você também, não é, vai estar fazendo parte de uma comunidade de empresários, né, de empreendedores, não é, que inclusive estamos lançando uma plataforma digital com as 25 principais, atores, né, no setor de empresas e negócios aqui do centro de São Paulo, daqui a pouco. Então você vai estar conectado com todo esse mundo que está crescendo. E, se antigamente, por exemplo, a gente tinha que fazer, alguma matéria e pedir, né, para: "Ó, pô, vem aqui, vem mostrar o circuito italiano", não, agora as pessoas vêm e querem conhecer o circuito italiano, e como exemplo também, né, do Centro Histórico de São Paulo, agora a imprensa vem até aqui vendo essa transformação. E é importante dizer, sempre dessa nossa área de negócios, que daqui 2 anos, não sei se é 2 anos ou um pouco mais, teremos o centro administrativo, do estado de São Paulo, totalmente renovado,
totalmente unificado, né, para criar sinergia, né, para estar todo mundo junto no lugar que tem que estar para tomar as decisões, aqui nos Campos Elíseos, né. Então, isso aí também vai ajudar a esse processo de ascensão do Centro Histórico de São Paulo e do Círculo Italiano São Paulo. Armando, queria agradecer sua presença aqui hoje no VisuCast. Foi maravilhoso esse bate-papo com você. Eu tenho certeza que vai ajudar muitos empreendedores que vão estar assistindo aqui. E para finalizar, você tem alguma consideração final para deixar para o pessoal? Claro, antes de mais nada, como falei no início, o prazer é meu estar com você, né, um jovem empresário, empreendedor de 25 anos, que é desse tipo de pessoa que a gente precisa no Círculo Italiano São Paulo e também precisa para o Centro Histórico de São Paulo, para ajudar nesse processo, de reocupação e revitalização de todo esse nosso espaço maravilhoso aqui na cidade de São Paulo. Muito Ah, obrigado. E fica aqui meu muito obrigado para você. Deixa seu like nesse vídeo e comenta a sua dúvida que você tiver, que a gente vai passar aqui pro Armando e ele com certeza vai estar ajudando a gente nessa jornada e pode contar com a gente também para o que precisar. Meu muito obrigado e até a próxima.